Removendo dúvidas sobre o Alcorão. Capítulo 2, Al-Baqarah, versículos 23 e 24. E se voces tiverem dúvidas sobre o que nos enviamos, o Alcorão ao nosso servo, profeta Muhammad, que a paz e as bensaos estejam com ele. Então produzamos uma surata semelhante e invoquem suas testemunhas, apoiadores, além de Alá, se voces forem verdadeiros. Mas se voces não o fizerem, e voces nunca serão capazes de fazê-lo, então temamos fogo, cujo combustível são pessoas e pedras preparado para os descrentes. De modo geral, a raiz da dúvida é a ignorância. Quando alguém falha em aprender e agir de acordo com o Alcorão Sagrado e as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, ele ficará com uma fé fraca. A fé fraca leva a duvidar das promessas e ameaças de Alá, o Exaltado, e como resultado, a pessoa não se esforçará para obter suas promessas, nem evitar suas ameaças, o que envolve usar as bênçãos que lhe foram concedidas de maneiras que agradem a ele, conforme descrito no Alcorão Sagrado e nas tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Os corretamente guiados evitam dúvidas aprendendo e agindo de acordo com o conhecimento islâmico. Isso foi indicado nos versículos anteriores deste capítulo. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículos 2 a 5. Este é o livro sobre o qual não há dúvidas, uma orientação para aqueles conscientes de Alá, que crime incognoscível, praticamos a oração e despendem do que ele haches agraciamos, e que crime no que vos foi revelado e no que foi revelado antes de vos, e da outra vida eles estão certos na fé. Eses estão so correta orientação de seu Senhor e são os bem-sucedidos. É importante notar que há uma grande diferença entre aquele que possui uma fé forte e aquele que é simplesmente teimoso em sua fé. O primeiro aprende e age de acordo com o conhecimento islâmico e melhora seu comportamento e ações com o passar do tempo para que aumente sua obediência sincera a Alá, o Exaltado. Enquanto isso, o muçulmano teimoso é ignorante do conhecimento islâmico e simplesmente imita os outros cegamente. Como eles evitam aprender e agir de acordo com o conhecimento islâmico, eles não melhorarão seu comportamento e ações com o passar do tempo, e em situações difíceis eles acharão extremamente difícil permanecer pacientes, mesmo que consigam manter sua fé. Deve-se evitar a teimosia, que está enraizada na imitação cega, e em vez disso adotar a certeza da fé por meio do aprendizado e da ação, de acordo com o conhecimento islâmico. Isso garantirá que eles permaneçam firmes na obediência sincera de Alá, o Exaltado, em todas as situações e longe de quaisquer dúvidas que possam corromper sua fé. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 23. E se voces tiverem dúvidas sobre o que enviamos o Alcorão ao nosso servo, profeta Muhammad, que a paz e as bensaos de Alá estejam com ele. A próxima coisa a ser notada é que a posição mais alta que uma pessoa pode alcançar é ser um servo devoto de Alá, o Exaltado. Se houvesse uma posição mais alta do que essa, Alá, o Exaltado, teria chamado o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, de acordo com ela. Até mesmo a própria profecia está enraizada na servidão a Alá, o Exaltado. É a própria razão pela qual a posição da profecia é tão alta e sublime. Portanto, deve-se evitar posições mundanas, que são inconstantes por natureza e não levam a nada além de estresse e problemas em ambos os mundos. Isso foi indicado em um hadith, encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 2376. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, alertou que o desejo por riqueza e status social é mais mortal para a fé de alguém do que 2 lobos famintos soltos em um rebanho de ovelhas. Aquele que se comporta dessa maneira ignorará a obediência de Alá, o Exaltado, e como resultado, levará uma vida difícil em ambos os mundos, mesmo que tenha o mundo a seus pés. Capítulo 20 Taha, versículos 124 a 126. E quem se afastar da minha lembrança terá uma vida deprimida. Isto é difícil. E nos o recolleremos, isto é, o resucitaremos, cego no dia da resurreição.
Ele dirá, meu Senhor, porque me fizeste cego, enquanto eu estava uma vez enxergando. Alá dirá, assim chegará a os nosos sinais, e tu os esqueceste, isto é, os desconsideraste, e assim serás esquecido neste dia. Em vez disso, deve se esforçar para atingir a mais alta classificação possível, tornando-se um servo sincero de Alá, o Exaltado. Isso só é alcançado quando se segue praticamente os passos do maior servo de Alá, o Exaltado, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Capítulo 3 Al-Imran, versículo 31. Dice profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Se você ama a Alá, então siga-me. Assim Alá o amará e perdoará seus pecados. Como a servidão a Alá, o Exaltado, protege alguém de se tornar um servo e escravo de todas as outras coisas, como mídia social, moda, cultura e pessoas, a pessoa alcançará paz de espírito e sucesso em ambos os mundos. Capítulo 16 An-Nahl, versículo 97. Todo aquele que praticar o bem, seja homem ou mulher, enquanto for crente, nos o faremos viver uma vida virtuosa e lhe daremos uma recompensa na outra vida de acordo como melhor do que costumava fazer. Como os árabes não muçulmanos eram mestres da língua árabe, Alá, o Exaltado, lançou um desafio permanente a eles, e por extensão, a toda a humanidade, para produzir um capítulo semelhante ao Alcorão Sagrado, a fim de provar que suas origens não são divinas. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículos 23, 24. E se voces tiverem dúvidas sobre o que nos enviamos o Alcorão ao nosso servo, profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos estejam com ele, então produzam uma surá semelhante a ela e invoquem suas testemunhas apoiadores, além de Alá, se voces forem verdadeiros. Mas se voces não o fizerem, e voces nunca serão capazes de... Este desafio não é apenas produzir versos que combinem com o estilo rítmico do Alcorão Sagrado, mas produzir versos e um capítulo que combinem com todos os aspectos do Alcorão Sagrado, como sua natureza abrangente, sua capacidade de ser aplicado a todas as situações, em todos os lugares e tempos, sua capacidade de ser compreendido e aplicado por pessoas ignorantes e conhecedoras, sua capacidade de fornecer conselhos práticos que podem ser facilmente aplicados na vida de alguém, em vez de apresentar conceitos que parecem úteis, mas não podem ser aplicados na prática. Para resumir, ao estudar o Alcorão Sagrado, a pessoa perceberá que ele contém diferentes níveis de conhecimento por meio de significados óbvios e sutis. Capítulo 11 Hud, versículo 1. Este é um livro cujos versos são aperfeiçoados, e então apresentados e meditais por alguém que é sabio e consciente. As expressões no Alcorão Sagrado são inigualáveis e seus significados são explicados de forma direta. Suas palavras e versos são extremamente eloquentes, e nenhum outro livro pode superá-lo. O Alcorão Sagrado menciona a história das nações anteriores em detalhes, embora o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, não tenha sido educado em história. Ele ordena todo bem e proíbe todo mal. Aqueles que afetam um indivíduo e aqueles que afetam toda a sociedade, para que a justiça, a segurança e a paz se espalhem por todos os lares e comunidades. O Alcorão Sagrado evita exageros, mentiras ou qualquer falsidade, ao contrário da poesia, histórias e fábulas. Todos os versos são benéficos e podem ser aplicados praticamente à vida de alguém. Mesmo quando a mesma história é repetida no Alcorão Sagrado, diferentes lições importantes são destacadas. Ao contrário de todos os outros livros, o Alcorão Sagrado não entedia uma pessoa quando é repetidamente estudado. O Alcorão Sagrado fornece promessas e advertências, e os apoia com provas inegáveis e claras. Quando o Alcorão Sagrado discute algo que pode parecer abstrato, como adotar a paciência, ele sempre fornece uma maneira simples e prática de implementá-la na vida de alguém. Ele encoraja as pessoas a cumprir o propósito de sua criação, que envolve obedecer sinceramente a Alá, o Exaltado, usando as bênçãos que lhes foram concedidas de maneiras que agradam a ele, garantindo assim que obtenham paz de espírito e sucesso em ambos os mundos.
Ele torna o caminho reto óbvio e atraente para aquele que deseja paz de espírito e sucesso real em ambos os mundos. O conhecimento do Alcorão Sagrado é atemporal, pois pode ser aplicado a todas as sociedades e épocas. É uma cura para todas as dificuldades emocionais, econômicas e físicas, quando é compreendido e aplicado corretamente. Ele fornece a solução para todos os problemas que um indivíduo ou uma sociedade inteira pode enfrentar. Basta observar a história e como as sociedades que implementaram os ensinamentos do Alcorão Sagrado corretamente se beneficiaram de seus ensinamentos abrangentes e atemporais. Séculos se passaram, mas nenhuma letra foi alterada no Alcorão Sagrado, pois Alá, o Exaltado, prometeu preservá-lo. Nenhum outro livro na história possui esta qualidade. Capítulo 15 Al-Hijra, versículo 9. De fato fomos nos que enviamos a mensagem, isto é, o Alcorão, e de fato seremos seus guardiões. Alá, o Exaltado, discutiu os problemas de raiz encontrados dentro de uma comunidade e detalhou o remédio prático para todos eles. Ao corrigir os problemas de raiz, os incontáveis problemas ramificados que derivam deles seriam automaticamente corrigidos. É assim que o Alcorão Sagrado abordou todas as coisas que uma pessoa e a sociedade precisam para ter sucesso em ambos os mundos. Capítulo 16 An-Nahl, versículo 89. E fizemos descer a ti o livro para esclarecer todas as coisas. Este é o maior milagre atemporal que Alá, o Exaltado, concedeu ao seu último santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Mas somente aqueles que buscam e agem de acordo com a verdade se beneficiarão dela, enquanto aqueles que buscam seus desejos e selecionam a dedo somente encontrarão perdas em ambos os mundos. Capítulo 17 Al-Hijra, versículo 82. E enviamos do Alcorão o que é cura e misericórdia para os crentes, mas isso não aumenta os iníquos, exceto en prejuízo. E capítulo 2 Al-Baqarah, versículos 23 e 24. E se voces tiverem dúvidas sobre o que nos enviamos, o Alcorão ao nosso servo, profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Então produzamos uma surata semelhante e invoquem suas testemunhas, apoiadores, além de Alá, se voces forem verdadeiros. Mas se voces não o fizerem, e voces nunca serão capazes de fazê-lo, então temamo fogo, cujo combustível são pessoas e pedras preparado para os descrentes. Alá, o Exaltado, ameaçou especificamente os não-muçulmanos de Meca e o povo do livro com o fogo do inferno, pois eles tinham certeza das origens do sagrado Alcorão e da veracidade do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Os não-muçulmanos de Meca eram mestres da língua árabe e reconheciam claramente sua origem divina, pois não conseguiam igualar um único versículo do sagrado Alcorão, e como eles passaram suas vidas com o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, eles sabiam que ele possuía o caráter de um santo profeta, que a paz esteja com eles. O povo do livro em Medina reconheceu o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, e o sagrado Alcorão como eles haviam sido discutidos em detalhes em suas escrituras divinas. Capítulo 6 Al-En, versículo 20. Aqueles a quem concedemos o livro o reconhecem o Alcorão sagrado, a o reconhecerem seus próprios filhos. E capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 146. Aqueles a quem concedemos o livro o conhecem, ao profeta Muhammad, que a paz esteja com ele como conhecem seus próprios filhos. A única coisa que impediu ambos os grupos de aceitar a verdade foi seu amor pelas coisas mundanas que eles ganharam ao seguir seus próprios desejos, como riqueza e status social. Eles entenderam que se submeter a Alá, o Exaltado, através do Islã, significava que eles tinham que se comportar e usar as bênçãos que lhes foram concedidas de maneiras que agradassem a ele. Como seus desejos por coisas mundanas eram muito fortes, eles rejeitaram o Islã. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 24. Então temei o fogo, cujo combustível são pessoas e pedras, preparado para os descrentes.
Em termos gerais, o fogo é a morada dos descrentes, pois eles falharam em cumprir o propósito de sua criação. Capítulo 51 de Dariate, versículo 56. Eu não criei os genios e os humanos senão para me adorarem, obedecerem. Assim como um item que não cumpre seu propósito de criação é rotulado como um fracasso e é descartado, a invenção chamada humana será descartada no dia do juízo final, se não cumprir seu propósito de criação. Mais de 400 e-books, audiolivros, infográficos, podcasts e blogs gratuitos disponíveis em nosso site www.sharkpod.com.